Olá, ouvintes, olá, assistentes, olá, telespectadores. Estamos começando o mais novo episódio do Cidade Pode Mais, o nosso podcast do Cidade Júnior. E aqui do meu lado temos Taito. Bom dia, estamos começando aqui mais uma entrevista hoje com o Fábio. Já começo agradecendo a ele pela participação, pela disposição de estar aqui conversando com a gente. E também agradeço a Rimatur pelo patrocínio e pelo apoio nesse projeto. Então agora o Cássio vai dar início. Bom, Fábio, apresente-se primeiramente. O que você faz da vida aí? Quem é você? Dê um briefing aí de quem você é. Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a vocês pelo convite, né? Eu sou Fábio Cordeiro, sou presidente de uma organização, a Onda Autismos, que é uma organização hoje em âmbito nacional em relação aos direitos dos autistas. Sou uma pessoa autista também, venho trabalhando aí na área da inclusão há algum tempo, comando vários projetos pelo Brasil em relação à inclusão de pessoas autistas, e estamos aqui para responder as questões, as dúvidas gerais que vocês tiverem sobre autismo, falar um pouquinho sobre essa trajetória, enfim, o que vocês quiserem saber, eu estou aqui à disposição. Certo. Bom, tem uma par de coisa, na verdade, que eu pessoalmente também, como uma pessoa autista, né, gostaria de perguntar. Primeiramente, o que é a Onda Autismo, né? Já que você mencionou que é presidente dessa associação? Sim, a Onda Autismos é uma organização que a gente criou há alguns anos para dar protagonismo e representatividade para as pessoas autistas. Por algum tempo na causa autista, essa luta, essa batalha, essa caminhada foi feita por profissionais, por pais e mães muitas vezes, e teve muita valia essa questão de luta pelos direitos, mas faltava ainda em algum momento as próprias pessoas autistas se colocarem, brigarem pelos seus direitos, inclusive dizerem o que elas esperam dessa luta por inclusão. Não tem como a gente falar de inclusão de pessoas autistas ou qualquer tipo de inclusão sem envolver as próprias pessoas que estão vivendo nessa condição. Então a Onda Autismo foi criada com esse intuito. Hoje nós temos pessoas autistas em todos os nossos conselhos, em todos os estados. Tem uma pessoa autista que sou eu na presidência, e a gente tem trabalhado muito em união com pais, com mães, com profissionais, para trabalhar essa inclusão da melhor maneira possível. Então trazendo realmente as demandas da pessoa e as demandas da família também como um todo. Onda Autismo, né? Cara, super importante, assim, dispensa apresentações. Quantas organizações, assim, parecidas com essa você junta que tem no Brasil? Assim, o quão grande é esse mundo das organizações que lutam por esse direito? A comunidade autista, felizmente, hoje tem bastante organizações, algumas nacionais, outras mais regionais, mas eu podia dizer que em todo o estado do Brasil, pelo menos, em vários municípios, inclusive do interior, tem alguma organização que lute por esses direitos, que trabalhe, muitas movidas por pais, muitas movidas por próprias pessoas autistas, envolvendo profissionais da área também. Então hoje a gente pode dizer que tem muitas organizações no Brasil trabalhando nesse sentido. E trabalhando em conjunto, que é mais importante. A própria Onda Autismos, a gente trabalha com várias organizações regionais também, para chegar nos municípios mais distantes e para poder levar nossos projetos de inclusão. Nós temos projetos na área da educação, na área da saúde, na área do mercado de trabalho, que é importante, já que a gente está aqui no Cidade Mais, né? Então a gente pensa, quando a gente pensa em acessibilidade, quando a gente pensa em autonomia, a empregabilidade está diretamente ligada. Então a gente trabalha nessas várias frentes aí, tentando chegar nos vários espaços e em todos os municípios do Brasil, mesmo que seja aquele bem retirado, para a gente promover essa inclusão das pessoas ao longo da vida. Quando a gente fala em autismo, as pessoas pensam muito em criança, né? Você já é um adulto, eu já sou um adulto aí com uma idade mais avançada, e há algum tempo não se falava nessas pessoas, parecia que não existiam autistas adultos. Então hoje, felizmente, a gente está discutindo o autismo na universidade, o autismo no mercado de trabalho, e como que a gente faz para incluir essas pessoas na sociedade também nesses ambientes. Existe, eu sinto, na verdade eu não sinto, né? Eu tenho certeza que existe assim um certo nível de mistificação, eu não sei qual que é a palavra adequada para isso, em relação ao autismo. Tipo, é um preconceito, né, querendo ou não, que as pessoas têm, que é de que, sei lá, o autista é uma pessoa que é biluteteia das ideias, meio louca, né, que é uma criança que é aquela criança quietinha, assim, que não fala direito, que tem dificuldade de aprendizado, quando na realidade existem vários tipos de autismo, né? Autismo não é uma coisa só, autismo é um espectro, né? Então explica isso pra gente aí, pros ouvintes. Na verdade são autismos, né? Isso mesmo que você disse. As pessoas confundem ainda o autismo, às vezes ligam muito a estereótipos, achando que o autista ou é gênio, ou que todo autista tem deficiência intelectual, ou que está ligado a algum transtorno mental, e nada disso é verdade. Então existem autistas com
com QI mais elevado, existem autistas que têm deficiência intelectual na mesma proporção que na sociedade em geral. E existem pessoas autistas que têm como comorbidade alguns transtornos mentais, mas nada disso está ligado diretamente ao autismo. São embasados realmente em preconceitos, como você disse, em estereótipos que a sociedade tem e acabam às vezes confundindo uma coisa com outra. Então o espectro do autismo diz respeito de que cada pessoa autista se apresenta de uma maneira. Todas elas têm questões como dificuldade de comunicação, dificuldade de interação social, tem a questão dos interesses restritos, né, que a pessoa autista tem, os comportamentos repetitivos muitas vezes, mas nada disso está ligado com essas questões de inteligência, de deficiência intelectual ou de transtornos mentais. Isso pode acontecer na pessoa autista, como pode acontecer em qualquer pessoa, mas isso não é autismo. É uma característica, né? Eu, por exemplo, eu gosto de explicar o que eu tenho, né? O tipo de autismo que eu tenho, que é nível 1, que é com a síndrome de Asperger, né? Que eu sinto que cada vez mais pessoas estão o termo correto, se eu não me engano, é que mais pessoas estão tendo voz para afirmar, né, para conseguir um diagnóstico, porque hoje em dia psicologia, psiquiatria e tudo mais avançado, dá para identificar essas características de uma forma mais eficiente. Só que eu vejo muita gente falando que está se tornando mais comum, tipo, tem mais pessoas estão ficando autistas, né? Isso é errado, não tem isso. Mas eu gosto de exemplificar, assim, de explicar a minha síndrome como um desbalanceamento, assim. Então, tipo, exemplo, eu tenho muita facilidade na área de exatas, sabe? Muita facilidade, não só na verdade na área de exatas, mas para aprender coisas em geral, assim. Eu aprendo coisas muito rápido, no geral, eu tenho mais facilidade em coisas acadêmicas, tipo matemática e ciências exatas, né? Como eu falei. Mas em situações sociais eu sou bastante travado, né? Situação assim, olho no olho, assim. Para gravar, até quando eu tenho roteiro, é bem mais fácil, né? Que eu consigo seguir, eu consigo decorar, como eu disse, aprender coisas assim não é muito difícil para mim. Agora, improvisação, assim, é difícil, sabe? A gente tá fazendo essa entrevista, na verdade não é uma entrevista, né? Mais uma conversa, a gente faz esse bate-bola, assim, e conhece um ou outro, assim, fica legal, né? Mas tô fazendo isso sem roteiro, a gente não escreveu roteiro nenhum para esse episódio, a gente só tá perguntando assim o que vem na minha cabeça aqui. E é difícil, de falar que é difícil. Então, cara, autismos são diferentes, né? Então, existe o nível 1, nível 2, nível 3. Tem mais alguma separação entre esses? Primeiro que você disse, né? As pessoas acham que o autismo está ficando mais comum, ou que está tendo mais diagnósticos. É verdade que está tendo mais diagnósticos, está ficando mais comum também é verdade. Não porque não existiam pessoas autistas, sempre existiu autista no mundo. Antes não tinha um nome, antes as pessoas não tinham diagnóstico. Hoje em dia, com o aumento de capacitação profissional, mais profissionais formados em autismo, maior informação sobre autismo que a gente tem hoje, essa definição do espectro do autismo que você falou, dos níveis 1, 2 e 3, tudo isso junto faz com que mais pessoas sejam diagnosticadas. Então, melhores profissionais, critérios de diagnóstico mais bem definidos, mais informação na sociedade. Mas essas pessoas já estavam aí. Eu tenho 43 anos e não fui diagnosticado na minha infância, mas eu era autista. Então, quer dizer, está ficando mais comum porque as pessoas estão tendo essa resposta que você falou. Essa questão dos níveis no espectro é uma maneira de você diferenciar o nível de suporte que a pessoa precisa. Não é nível de autismo, né? Não existe mais autista e menos autista. Todos são autistas. Às vezes as pessoas confundem um pouco quando a gente fala em níveis, né? Que o nível 1 é um pouquinho autista, o nível 3 é muito autista, e não é isso. Quando trabalha as questões dos níveis que tem nos manuais diagnósticos, pelo suporte que a pessoa necessita, mesmo esses níveis hoje têm que ser repensados, porque você dizer que você é um autista nível 1, como você disse, que precisa de pouco suporte, como está definido lá no manual, mas você mesmo acabou de relatar que em questões sociais, às vezes você precisa de muito suporte, né? Então, a que suporte estamos nos referindo? Às vezes uma questão psicológica, um autista nível 1 precisa de muito suporte, e às vezes um autista nível 3 precisa de muito suporte para atividades da vida diária. Então são suportes diferentes, então esses níveis têm que ser repensados. E ainda assim, na questão que você falou, eu tenho dificuldade de improvisar, e a gente está improvisando aqui. Então o autismo é isso, são algumas dificuldades, mas nunca uma incapacidade. Por mais que a gente tenha dificuldade aqui, está improvisando, está conversando sem ter programado nada antes, a gente está aqui fazendo. Às vezes com um pouco mais de dificuldade, às vezes com o apoio necessário, essas dificuldades vão sendo sanadas. Então, o autismo, é importante a gente entender que mesmo no nível 3 de suporte, que seria o nível que precisa de mais suporte, não é uma incapacidade,
basta a gente saber acessar e saber como apoiar aquela pessoa. E isso em qualquer nível. Então, aqui, claro, a gente pode ter alguma dificuldade, a gente pode regravar, a gente pode refazer, e a gente segue em frente tentando e construindo para poder ir superando essas dificuldades também. Então, autismo não é incapacidade, autismo tem dificuldades envolvidas, mas não torna ninguém incapaz, como nenhuma deficiência torna. Isso é importante a gente ressaltar. Eu lembro de ter assistido uma palestra tua, eu não lembro exatamente onde foi. Foi esses tempos atrás, que foi uma parceria, né, com o Cidade Pública, Cidade Mais. Foi na UFPR. Foi lá no UFPR, no Campus Rebouças, né? A gente fez uma palestra lá para 600 jovens aprendizes, foi muito bacana aquele dia, né? Pois é. E nessa palestra, Daito, inclusive me corrija se eu estiver errado, que eu lembro que você deu uma definição de deficiência, da palavra, do conceito de deficiência em geral, né, não só autismo, que era a deficiência não estava na pessoa, estava no meio em que ela está, que não pode acolhê-la. Isso. Exatamente. Desculpa. Exatamente. E aí o Daito pode até conversar melhor com a gente, porque o modelo que a gente tem de deficiência hoje no Brasil, inclusive na legislação, é o modelo social de deficiência. E é justamente isso que você falou. A deficiência não está em o Daito não enxergar, a deficiência não está em o autista ter essa dificuldade de socialização, essas questões que a gente já comentou. A deficiência está quando a pessoa, em interação com as demais, ela tem uma dificuldade de viver em igualdade de condições. Então, em nenhum local diz que deficiência é não enxergar, é não andar, é não conseguir socializar. A deficiência o Daito chega no restaurante para comer um almoço, como qualquer pessoa tem direito de almoçar no restaurante, e eu largar um cardápio na mão dele, que não tem nenhuma acessibilidade, não tem o braille, não tem nenhuma maneira dele ver esse cardápio, e falar, Daito, se vira aí, lê o cardápio. Ali está a deficiência, nessa barreira que foi criada para que o Daito possa fazer uma coisa que ele tem direito, que é almoçar no restaurante. Então, quando o autista chega no colégio e a escola não sabe como ensinar essa pessoa, ali está a deficiência, nessa barreira que foi criada, atitudinal, ou na barreira de não saber como fazer o processo de ensino naquela pessoa, e não ela ser autista, não ela ser cega, não ela ser surda e nem ela ser cadeirante. Então, a deficiência está nessa interação, quando surgem barreiras que impedem que a pessoa viva em igualdade de condições com as demais e possa exercer sua cidadania de maneira plena. Que inclusive... Oi? Pode falar, né? Não, é que eu gostei muito dessa palestra, eu me identifiquei muito, né? Era para falar mais sobre o autismo, né? E na verdade ele acabou incluindo todas as deficiências, né? E uma parte que eu achei muito interessante também que você falou foi sobre... as pessoas falarem, né, que a gente é exemplo de superação. E você falou, né, que se a pessoa está tendo que se superar é por causa que o meio não está dando as condições para ela se desenvolver. É isso? Exatamente isso, Daí se vê. Como eu falo, às vezes eu só queria ir para aula, às vezes você só queria ir almoçar, às vezes o cadeirante só queria subir no segundo andar do prédio, e todos temos direito de fazer isso. Aí, porque eu consigo fazer algo que toda pessoa deveria conseguir fazer, pôr aquela pessoa como exemplo de superação, é um ato de preconceito também. Porque não deveria ser tão difícil para mim, não deveria ser tão difícil para você, deveria ser algo comum para todos. Então, a gente tem sim que se superar muitas vezes, e aí eu não preciso nem dizer, a gente sabe muito bem disso, sim. Mas não quer dizer que a gente quer ser exemplo de superação, a gente precisa. Bom será o mundo quando ninguém precisar ficar se superando para fazer coisas simples do dia a dia. Esse será o mundo ideal. Eu achei interessante porque quando você fala em exemplo de superação, você acaba meio que colocando a pessoa com deficiência como um super-herói, né? Daí aquele estigma de que a pessoa é forte, que a pessoa tem que ser forte o tempo todo. E a gente não é assim, a gente é ser humano, né? Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô tão legal, que eu não quero nem sair de casa. E é isso, a gente é ser humano como qualquer outro, né? Sim, tem dias que eu não quero ser exemplo pra ninguém também, eu só quero ir pegar o ônibus, entendeu? Eu sempre achei essa representação um pouco errada, não errada assim, mas, sabe, um pouco de mau gosto, sabe? Mesmo que as intenções sejam boas. Porque... É que às vezes não é má intenção de quem fala, mas eu considerar que o Daito é um guerreiro porque ele conseguiu no restaurante, então todo mundo deveria. Eu considerar que aquela mãe é guerreira porque tem um filho com deficiência. Aí isso dá a ideia que a mãe tem que ficar se superando, ao invés dela ter o apoio do Estado, o apoio da sociedade, parece que ela tem que ser uma super mãe. Isso não é benéfico, porque às vezes ela tem que ser uma super mãe, mas aquilo tem um preço para a saúde mental dela, para a saúde física inclusive. Então, na verdade, toda pessoa merece acessibilidade, tem o direito de ir e vir, tem o direito de fazer as coisas que qualquer pessoa faz. E a pessoa com deficiência não é menos que ninguém para não ter esse direito. Então, nessa palestra foi legal
que tinha o Daito, que é cego, tinham pessoas surdas, e todo mundo foi se identificando, porque realmente as questões das barreiras são muito parecidas, independentemente da deficiência. E o preconceito que a sociedade põe nessas pessoas também são muito parecidos. Agora que você falou do exemplo da mãe, né, que tem um filho com deficiência, eu me lembrei de uma coisa que eu perguntei para minha própria mãe mesmo, né, já que o meu autismo, né, minha síndrome de Asperger, ela faz com que não só eu tenha dificuldade em certas interações sociais, como também eu tenho dificuldade em situações em que eu preciso fazer algo que eu nunca fiz. Isso é muito difícil para mim. Tipo, coisa simples mesmo, falar com a atendente do McDonald's. Não conheço o atendente do McDonald's, eu não consigo falar com o atendente do McDonald's. A minha mãe fala, vai lá pagar pra mim, e eu falo, quê? Vou pagar pra você? Tá bom, tá. Daí eu vou lá, eu fico me tremendo inteiro, assim, fico na ansiedade, sabe? E são coisas que eu tenho dificuldade, né? Então, afeta a minha vida, né, querendo ou não. Eu perguntei uma vez pra minha mãe como era presenciar essas situações, né? Como é que era ter um filho com deficiência, né, pra ela. O que ela achava sobre isso. Que isso afetava ela, emocionalmente, principalmente, né? E ela falou, cara, sinceramente, eu já convivo com isso, né? Então não é tão diferente pra mim, sabe? O peso que eu carrego por causa disso, pra mim não é muito significativo, sabe? Por mim, você é você, sabe? A sua deficiência não te define. Porém, ela falou exatamente isso. Porém, existe uma deficiência que eu acho que eu não queria ter um filho com essa deficiência, por tipo, sabe, eu realmente tenho pena de quem tem essa deficiência, que daí eu já achei que ele ia falar uma doença que é tipo degenerativa, sabe, doença crônica degenerativa, que a criança já nasce com isso. Mas não, ela falou, eu não sei exatamente o nome do transtorno, né, em português, mas em inglês é Oppositional Defiance Disorder, que é tipo... É um transtorno que faz com que o seu cérebro funcione de forma a ser teimoso pra caramba o tempo todo. TOD, transtorno opositor desafiador, que chama. Exatamente, esse aí. E ela falou, eu não gostaria de ter eu não acho que eu aguentaria ter um filho com essa deficiência. E eu não sabia o que era isso, né? Nunca tinha ouvido falar disso. E eu fui vivendo a minha vida, né? Com o tempo eu nem prestei muita atenção nisso. Mas depois de um tempo eu vi um vídeo de um canal gringo, né? Eu assisto muito canais gringos, que é um vídeo sobre... Basicamente esse canal inteiro é o cara que visita pessoas com determinados tipos de deficiência, e não só deficiência, como também pessoas com histórias de vida muito interessantes, né? Que passaram por sofrer um monte e tal. Pessoas que, sei lá, por exemplo, já entrevistaram uma judia que sofreu nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial e está viva até hoje, né? Entrevistaram ela e tudo mais, não é só pessoas com deficiência. Que se eu não me engano, Special Stories for Special Children, uma coisa assim. Não lembro exatamente o nome do canal. E daí eles entrevistaram uma criança de 10 anos com esse TOD, né? E basicamente me desmistificou muito, porque eu me lembrei disso que a minha mãe me falou, e pra mim desmistificou muito esse sentimento de que é muito difícil de se lidar. Eu acho que deve sim ser difícil de se lidar, mas, sabe, tem que aprender a lidar, porque a criança naquele vídeo era uma criança normal, sabe? Se ela falava de um jeito completamente assim, claro, sabe? Se comunicava muito bem, mas nas respostas dela dava pra ver que ela tinha, que ela gostava de desafiar, que ela parecia que ela gostava de quebrar as regras. Mas não é que ela gosta, não é como se ela tivesse opção, porque o cérebro dela funciona assim. E eu achei isso muito interessante. Sabe? Tem várias coisas que a gente pode entender dessa tua fala. Primeiro, um preconceito na sua mãe. O que é o preconceito? Preconceito é diferente de discriminação. Preconceito são conceitos prévios que a gente tem, às vezes por desconhecimento, às vezes por outras coisas. E a discriminação é quando você exercita esse preconceito, tirando o direito de alguém, discriminando aquela pessoa de fato. A sua mãe, como várias pessoas, tem esse preconceito. Um filho com TOD para mim seria muito ruim. Ao mesmo tempo pode ter outras mães falando assim, eu jamais queria ter um filho autista. Por um preconceito, por achar que é uma coisa muito ruim, por achar que é inviável. E ok, as pessoas têm que conhecer primeiro. Daí, como você disse, você viu lá o menino e não era aquilo que você pensou quando sua mãe falou. Você pensou, nossa, isso deve ser muito ruim mesmo. E às vezes pode não ser, às vezes pode ser. Toda condição de existência tem coisas boas ou coisas ruins. E as pessoas merecem o apoio, com o apoio necessário elas podem se desenvolver. Então esse menino, eu conheço outras pessoas que têm o TOD,
que é esse transtorno opositor desafiador e que vivem muito bem, que os pais são felizes e tudo mais. O fato de eu considerar que eu vou ser infeliz ou feliz por ter um filho dessa ou daquela maneira é um preconceito que tem na sociedade em geral. A sociedade, quando a gente vai ter um filho, quando a mulher engravida, quando o marido está esperando o filho junto com a mulher, a sociedade nunca se prepara para ter um filho com deficiência. Sempre você idealiza que vai ser dessa maneira ou daquela, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Isso é um problema dos pais que idealizam, porque a partir do momento que você gera uma pessoa, ela pode vir dentro de qualquer condição de existência que a humanidade abriga. Então é uma coisa que as pessoas têm que lidar. E outra coisa interessante que você falou, o cérebro dele não escolheu, o cérebro dele funciona daquela maneira. Você falou do seu também. Quando eu tenho que conversar com uma pessoa que eu não conheço, eu tenho muita dificuldade. Isso é uma questão do autismo relacionada a funções executivas. É uma coisa do teu cérebro também. E aí temos uma grande diferença às vezes do autismo para outras deficiências. Quando uma pessoa é cadeirante, muito facilmente as pessoas veem que ela é cadeirante. Outras deficiências também podem ser assim. Às vezes no autismo as pessoas não enxergam muito bem, então elas podem pensar, ele não quer conversar com o atendente do McDonald's porque ele tem preguiça, porque ele não gosta, porque ele não quer. E aí a gente jogar para o campo da vontade é um pouco prejudicial, porque não é porque você não gosta, porque você não quer. Eu tenho certeza que você gostaria de ter facilidade de falar com todo mundo, seria mais fácil o mundo para você. Eu tenho, isso inclusive é um assunto que eu vou entrar depois, mas eu tenho inveja das pessoas que são extrovertidas, cara. Então, e você tem essa dificuldade por um funcionamento cerebral, não é falta de vontade, não é preguiça. E às vezes, pelas pessoas não enxergarem essa barreira no autismo, que é uma deficiência invisível, elas acabam dizendo assim, ele é preguiçoso, ele não tem vontade, ele não quer fazer. Então aí está uma diferença às vezes do autismo para outras deficiências, quando você joga para o campo da vontade e ignora aquilo que é um funcionamento cerebral, assim como no TOD que você falou, assim como várias outras questões. Então não é questão de preguiça, não é questão de não querer, mas a questão de essa ou aquela condição ser melhor ou pior, você medir dificuldades. Como que eu meço dificuldades? Como é que eu digo que o teu autismo é mais fácil ou mais difícil que o meu? Isso também é um ato de preconceito e capacitismo. Se eu falar assim, mas você é autista levinho, né? O meu filho que é severo, que tem complicações. Nem parece autista. Nem parece. E às vezes você tem uma dificuldade tão grande que ninguém está sabendo, ou às vezes você tem menos dificuldade mesmo. Mas como é que eu vou medir isso aqui? Eu vou falar assim, ser cego é mais difícil que ser autista ou é mais fácil? Você entende que isso é preconceito? Mesma coisa o Daito. Ele pode falar que é mais fácil ou mais difícil ele ser cego do que uma pessoa surda? Não tem como medir, porque a gente está falando de um ser humano que se apresenta na sociedade daquela maneira, que vive em contextos diferentes, familiares, no mercado de trabalho. Então vocês estão aqui no Cidade Mais, que é uma empresa que acolhe vocês. Mas vocês poderiam estar em outra empresa onde vocês estão sofrendo preconceito e não são acolhidos. E aí as duas pessoas, ou cegas ou autistas, e vão ser diferentes as dificuldades, porque são seres humanos inseridos num contexto social. Inclusive essas dificuldades não tem a ver só com o Daito ser cego. Tem a ver com como as pessoas conversam com ele, como as pessoas acolhem ele, como ele tem acessibilidade no ambiente. E não só com ele ser cego. Não é apenas você ser autista. Eu sou autista, mas as pessoas entendem que isso de eu não falar com o atendente é uma dificuldade? Ou as pessoas todas ao meu redor vão achar que eu sou preguiçoso? Tendo um contexto diferente, você vai ter dificuldades diferentes. E sendo uma pessoa autista. Então não tem essa coisa de medir dificuldade, o que é pior, o que é melhor. Claro que tem coisas que são muito difíceis para umas pessoas e para outras nem tanto. E é independentemente do nível. Nível 1, nível 2, nível 3. Se é uma pessoa nível 3 que tem acesso a todas as demandas, acesso a terapias, que tem um poder socioeconômico que facilita, ela vai ter uma qualidade de vida diferente de outro nível 3 que não tem acesso a nada, ou até melhor do que um nível 1 que não tem acesso a nada. Então, essas questões. E eu queria, já aproveitando, que você falasse também a importância do ambiente familiar, para o desenvolvimento do autista, porque eu mesmo tenho um primo autista e ele é nível 3, que precisa de muito suporte, mas ele tem assim muita dificuldade de aceitação da própria família mesmo, que convive com ele, sabe? E ele mora numa cidade do interior, então assim, todo mundo vê ele como louco, sabe? Ele não tem assistência, não tem suporte, e eu já convivi com outras pessoas de nível 3 também na escola mesmo, e que com o desenvolvimento, com o ambiente familiar ali apoiando ele, acolhendo ele pode se desenvolver muito melhor. E você também, já aproveitando, você também tem um filho autista, Você poderia contar para nós como que é? Você acha que o fato de você também ser
autista, isso facilita para que você possa se comunicar com ele, entender as necessidades dele? Ah, boa. Veja, primeira coisa, esse negócio da família. A gente tem que entender que é um processo. Nós somos, nossa sociedade, estruturalmente, ela é preconceituosa. Nossa sociedade é baseada em preconceito. E a gente tem que desconstruir essa estrutura. Então isso é um processo. Quando eu falei que nem um pai nem uma mãe espera um filho com deficiência, é por causa dessa estrutura preconceituosa. Então são etapas, né? A família do teu primo não entender, não aceitar, não é tão simples assim aceitar mesmo, porque tem que ter primeiro o entendimento, o conhecimento. Quando eu pego a sua mãe, que fala assim, para mim não faz muita diferença ter um filho autista, mas eu tenho certeza que essa resposta seria diferente há 15 anos atrás, quando você teve o diagnóstico, e também foi um processo para ela, assim como foi um processo para mim, assim como é um processo para todo mundo. Então, o apoio familiar, óbvio, é o contexto que você está mais inserido, é o mais importante. Inclusive na vanguarda do mundo hoje, as terapias para o autismo estão baseadas no treinamento parental, para que as famílias possam dar esse suporte para a pessoa primeiramente, e depois, claro, também um suporte profissional. E aí a gente entra na sociedade, lá no interior também, não é só no interior, na capital também, que também não entende e encara a pessoa de novo, como você falou, como se tivesse um transtorno mental, e às vezes a pessoa não tem. Então tudo isso dificulta o desenvolvimento da pessoa, óbvio. Eu, como sou uma pessoa autista, e como o Daito falou, eu tenho um filho autista, facilita na minha compreensão do autismo, claro, porque eu já vivo isso e tudo mais. Facilita na comunicação, nem sempre, porque somos pessoas diferentes, mas facilita sim eu entender as demandas do meu filho, porque daí são coisas que às vezes eu já passei e que eu tenho esse entendimento que não é a falta de vontade, não é preguiça, que é o funcionamento cerebral. Então nesse sentido facilita muito, mas não quer dizer também que eu não tive que passar por esse processo de desconstrução. Eu sempre digo assim, não é porque a gente tem uma pessoa com deficiência que automaticamente nós viramos uma pessoa inclusiva, nós entendemos tudo sobre inclusão. A gente também tem que passar por esse processo de desconstrução, porque eu também fui criado nessa sociedade preconceituosa, com pessoas preconceituosas, que não estou falando em maldade da pessoa, não estou falando que aquilo é intencional, estou falando nas estruturas mesmo da sociedade. Então eu não vou falar assim, meu pai e minha mãe são pessoas más, são preconceituosas. Talvez não, mas eles foram criados também numa base mais preconceituosa que a minha ainda, e tudo isso vem num processo de desconstrução para que a gente possa entender o processo de inclusão. Eu também tive que passar por esse processo, porque eu tenho 43 anos, como eu disse. Quando eu nasci na década de 80, era comum fazer bullying, era comum fazer piadinha. Hoje, felizmente, você já está combatendo essas ideias, mas ainda você tem pessoa que faz bullying, que faz piadinha, que defende esses comportamentos. Então o processo de inclusão vai junto com esse processo de desconstrução, e é lento, é demorado, e isso prejudica o desenvolvimento. Claro que se a família entender melhor, a pessoa vai conseguir se desenvolver melhor. Hoje, com o entendimento que a sua mãe tem, você se sente muito mais à vontade para ser como você é, porque você sabe que você não vai ser julgado dentro da tua família. Por ser doido e tal, essas coisas. Mas lá fora você sabe que às vezes há esse julgamento, ainda na escola, no trabalho, em outros lugares, e isso acaba causando um receio e faz a gente pôr uma culpa na gente que não é da gente. Quando a sociedade encara eu de uma maneira preconceituosa, às vezes eu já me coloco nessa defensiva. Eu vou conversar com a caixa do McDonald's, mas vai que ela me trata de uma maneira preconceituosa, vai que ela não entende que eu posso estar numa fila prioritária e devo passar vexame. Aí isso causa uma tensão que vai dificultar mais ainda que você tenha esse acesso a essa socialização. Então a gente precisa trabalhar tudo isso, e claro, a família é o alicerce principal ali, tem que começar dentro das famílias, mas essa família também são formadas por seres humanos e tem que passar por esse processo todo também, não é tão simples assim. E você falou sobre diagnóstico, eu queria saber, né, como que foi para você, quando que você conseguiu o seu diagnóstico, como que você conseguiu, e que você já falasse, né, trabalhando na Onda, você tem contato com isso, você também trabalha na área da saúde, né? Tem projetos na área da saúde. Como que está hoje, assim, no Brasil, o cenário para conseguir diagnóstico? É muito fácil? É demorado? É muito caro? Essa pergunta é muito boa. Então, o meu diagnóstico veio depois de adulto, claro. Na década de 80, era muito difícil conseguir o diagnóstico, ainda mais pelo SUS. Você não tinha muitos profissionais capacitados. Então, autistas como eu, nível 1 de suporte, passava batido. Eu fui ter meu diagnóstico depois de adulto, não aceitei de imediato o meu diagnóstico também, porque eu não conhecia nada de autismo. Então quando o profissional me falou, a princípio eu ignorei, neguei,
porque eu venho dessa base da sociedade também. Depois teve o diagnóstico do meu filho, daí quando mexe com o filho você começa a se preocupar muito mais, quem tem filho sabe. Aí fui atrás de entender, de estudar e de trabalhar inclusive em prol da causa. Aí que eu comecei a estudar o autismo firmemente, já faz muitos anos. Mas ainda hoje, eu falei lá que na década de 80 era difícil o diagnóstico, ainda hoje, infelizmente no Brasil, mesmo com muitos mais profissionais, ainda é muito difícil conseguir o diagnóstico, e é um diagnóstico que é muito caro de se conseguir. Então você tem que gastar, as famílias não têm condições de gastar para fazer esse diagnóstico, pelo SUS ainda continua muito difícil. Então o acesso ao diagnóstico no Brasil, apesar de ter melhorado muito, e por isso também aumentou os números de pessoas diagnosticadas, ainda assim é muito complicado num país com uma situação socioeconômica como a nossa. Então você pega nos Estados Unidos, que é um país que vive uma situação melhor, socioeconomicamente falando, e você tem hoje dados muito recentes de junho de 2023 que mostram 1 a cada 36 crianças até 8 anos de idade diagnosticadas com autismo. No Brasil a gente nem sequer tem dados oficiais ainda, porque o autismo não tem esse dado. Entrou no censo agora, foi feito o censo, entrou a pergunta sobre o autismo. Não vai dar o número exato de autistas, vai dar uma estimativa inicial, que talvez mostre que enquanto nos Estados Unidos é 1 em 36, aqui no Brasil vai ser 1 em cada 200, 1 em cada 250. Aí isso não quer dizer que tem menos autistas no Brasil, quer dizer que aqui a gente não está conseguindo fazer esse diagnóstico. Então hoje ainda é muito difícil, muito caro. Por isso que esse papo que a gente ouve, que estão banalizando o diagnóstico no Brasil, ele é um papo furado e não é baseado em dados, porque eu acredito que tem muito mais pessoas autistas não diagnosticadas do que pessoas com diagnóstico de autismo que não são autistas, porque é muito difícil conseguir o diagnóstico. Claro que deve haver pessoas que têm um diagnóstico de autismo e talvez não sejam autistas, mas é uma minoria. Então eu falar dessa questão de banalização do diagnóstico e tudo mais, é uma fala vazia que não contribui em nada e que não condiz com a realidade, porque não é baseada em dados. Então no Brasil ainda continua muito complicada essa situação. E você falou que deve existir aí um certo pequeno número de pessoas que não são autistas, mas têm um diagnóstico de autismo, né? Porque isso vai de profissional para profissional, né? Porque as ciências da psicologia, da psiquiatria, né, meu diagnóstico foi com um psiquiatra, né? E ele me analisou assim de um jeito que eu acho impressionante, porque é uma atenção aos detalhes absurda. O diagnóstico que eu recebi, ele identificou que eu tinha a síndrome de Asperger, porque eu não fazia contato visual com ele enquanto eu conversava, porque eu não tinha interesse em atividades comuns para minha idade e porque eu apresentava aparentemente, né, pelo que ele percebeu, uma inteligência mais elevada, acadêmica, né, sobre notas e tudo mais. Ele percebeu por causa disso. E atividades meio repetitivas, mexer na roupa, assim, eu mexo bastante na roupa, assim, fico instalando o dedo às vezes. E ele percebeu por causa disso. Eu nunca iria me atentar a isso. Então, eu acho impressionante. Mas, por outro lado, também, né, existem os profissionais que às vezes erram, né? Porque ninguém está imune a erros. Todo mundo vai, eventualmente, errar. E quem não errou nunca, que atire a primeira pedra, né? Um dia vai errar. E o diagnóstico, já falando disso, né? Eu já ia entrar nisso antes, mas acabei perdendo o fio da meada. Inclusive, daí eu deixei um copo de água na sua frente, se você quiser tomar. Obrigado. O meu diagnóstico foi muito estranho, foi uma experiência estranha, sabe? Porque até então eu não sabia de nada, né? Ninguém na minha família desconfiava de nada. E depois eu fui no psiquiatra porque, não porque a minha mãe achou que tinha algo sobre autismo, né? Não porque ela achou que tinha algo diferente, mas porque era período de pandemia, né? Se eu não me engano era 2020, ali metade de 2020, né? Mais no final, acho. E era porque eu estava meio deprimido, né? Eu estava começando a desenvolver ali uma depressão por causa da quarentena e tal, não veio o pessoal, né? Acabei ficando bem mais reservado, né? E aí minha mãe me levou, né, para ver um psiquiatra, para ver se eu tinha que receitar alguma coisa, né? E daí, por acaso, ele acabou percebendo isso. E eu lembro que nessa época mesmo, depois que o meu diagnóstico saiu mesmo, né? A minha mãe, ela contou, né, obviamente, para os membros da família que descobriram que eu era autista. E o meu irmão maior, principalmente, inclusive Rodrigo, se você estiver assistindo esse vídeo, oi, te amo, beijo. Ele reagiu de uma forma que parece que mudou alguma coisa, sabe? Eu sinto que depois que eu recebi o diagnóstico, assim, nas próximas semanas, ali, talvez até meses, parece que
as pessoas acharam que a minha vida tinha mudado. Acharam que, tipo, eu tava muito afetado por causa disso. Meu irmão, eu lembro, tipo, dele ter me mandado, assim, mensagem de apoio e tal. Claro, não tô reclamando, né? Mas eu achei muito interessante mesmo, realmente interessante. O quanto... Cara, eu sempre fui assim, sabe? Nada realmente, verdadeiramente mudou. Sim. Só caiu a ficha, né? Mas, olhando assim em retrospecto, muitas coisas da minha infância podem ser explicadas por esse diagnóstico. Existe um vídeo que a minha mãe gravou quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, uns 5, 4 talvez até, que era eu pegando aqueles brinquedos de tipo letrinha, sabe? E escrever uma palavra volúpia. E eu tinha 4 anos, e me disse que criança de 4 anos sabe o que é volúpia. Eu acho que eu também não sabia, né? Mas e eu peguei e eu aprendi essa palavra por causa de uma música da Rita Lee, inclusive, que Deus a tenha. E sabe, uma criança que não tem a síndrome de Asperger, possivelmente não teria esse desenvolvimento tão adiantado, sabe? Isso não é, pra mim, não é necessariamente uma coisa muito boa, porque eu tenho uma opinião, assim, praticamente formada sobre pessoas que têm altas habilidades, e eu acho que isso pode ser muito prejudicial até na vida dessa pessoa. Mas, sabe, explica bastante. Então, diagnóstico, assim, é uma coisa que, cara, eu acho, explica muita coisa. O diagnóstico, a qualquer tempo, e isso que você falou é importante para as pessoas entenderem, que a qualquer tempo o diagnóstico é importante. Às vezes fala assim, mas eu já tenho 18 anos, 20 anos, por que eu vou querer um diagnóstico? E é exatamente isso que você falou. O diagnóstico, ele vai explicar coisas lá no teu passado, que às vezes você pensou que você era culpado, que você tinha culpa, que você estava errado, e você vai entender que não. Vai explicar muitas coisas do teu presente, quer dizer, te tirou de uma situação que você estava se sentindo meio triste, porque você não se entendia, às vezes se sente meio deslocado, e aí você entende que existe um motivo para isso, que é ter um funcionamento, que é normal esse funcionamento, e vai inclusive ajudar no seu futuro, porque você pode prospectar, como é que eu vou fazer manobras agora que vão respeitar essa minha existência, porque quando você não tem o diagnóstico, você às vezes se força, eu vou aguentar fazer isso, eu vou fazer aquilo que eu não suporto, por um funcionamento cerebral e não porque eu tenho preguiça, mas eu tento e acaba tendo uma desregulação, uma crise. Então tudo isso o diagnóstico ajuda em qualquer momento. Claro que quanto antes você tiver o diagnóstico, é melhor para o desenvolvimento. Se é uma criança com 1 ano que tem o diagnóstico, com 2 anos, e você conseguir dar as terapias, as abordagens necessárias, ela vai ter uma capacidade de desenvolver a neuroplasticidade do cérebro muito melhor para ela ter esse desenvolvimento mais apurado. A mesma coisa as altas habilidades, como você falou. Se tiver altas habilidades e não tiver apoio, provavelmente você vai mal na escola. As pessoas pensam que porque tem altas habilidades, superdotação, que aquilo é uma vantagem, que a criança vai conseguir os melhores empregos, e às vezes é aquilo que vai prejudicar o desenvolvimento. E aí a gente entende que nenhuma condição, como eu disse, é necessariamente boa ou ruim. Depende das manobras que você usa para apoiar essa pessoa. Quando é uma criança atípica, você já sabe como apoiar. Como é uma criança atípica, com altas habilidades, autista, seja o que for, se você apoiar da maneira correta, ela também pode se desenvolver de maneira a atingir o seu máximo potencial e de maneira, principalmente, a ser feliz. Porque nossa sociedade é muito presa ainda, que todo mundo tem que ser o melhor em tudo, que tem que ser um jogador de futebol, que tem que ser juiz, que tem que ser médico, e às vezes a pessoa não quer ser isso. E às vezes o máximo potencial da pessoa vai ser ser o melhor secretário, vai ser o melhor atendente do McDonald's, e às vezes vai ser a melhor pessoa a dar um abraço na outra. Tanto que ela seja feliz e desenvolva esse máximo potencial, esse deveria ser o objetivo da existência. Às vezes a mãe recebe o diagnóstico de autismo, né? Daí alguém já fala, mas tem o Messi, ele é autista, né? E achei interessante que o Cássio falou, né, sobre com 4, 5 anos ele escrevendo palavras, né, volúpia, que eu particularmente não sei até hoje. Eu também não sei, eu acho que eu não sabia. E eu lembrei da Advogada Extraordinária, né, que na série ela com 5 anos, se eu não me engano, ela já tinha decorado artigos do Código Penal, né? E eu já queria entrar, assim, se você poderia dizer, eu sei que é complicado, é complexo, né? Mas quais são assim, os principais, não sei se sintomas, que eu poderia falar do autismo, aspectos do autismo, porque existe uma linha muito tênue, né, com outros transtornos. Tipo, ontem mesmo eu vi uma postagem no Instagram diferenciando autismo de TDAH, né? Porque muitas pessoas confundem. Você saberia mais ou menos assim diferenciar pra gente? Os autistas, eles vão ter aqueles 2 pilares principais, que é a questão da comunicação e interação, e desses comportamentos
repetitivos e interesses restritos. No geral, todas as pessoas autistas vão apresentar durante a vida essas questões. E aí, claro, tem questões menores assim envolvidas nisso, não é só isso, são os macro sinais, vamos dizer assim, e as pessoas vão apresentar dificuldades nesse sentido ou vantagens nesse sentido. Como eu digo, interesses restritos, às vezes pode ser uma dificuldade, quando você só interessa em uma coisa, tem dificuldade de expandir os interesses para outras questões, de aprender outros assuntos, mas pode ser uma vantagem também quando você possa ser muito bom naquilo que eu tenho interesse restrito. Tem muita coisa parecida com o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então tem muita coisa que compactua. Por exemplo, a questão do hiperfoco. TDAH também tem hiperfoco. Questões de funções executivas. A dificuldade de começar uma tarefa, de concluir uma tarefa. Então são coisas parecidas que tem no autismo, tem no TDAH. E aí às vezes as pessoas têm dificuldade de separar ou de identificar o que é uma coisa e o que é outra. E às vezes tem pessoas autistas que também têm TDAH. Então ela compartilha de algumas questões que são muito parecidas e outras que são inversos. Isso dá uma confusão. A pessoa autista que tem altas habilidades, que tem essa dupla excepcionalidade que a gente chama, às vezes as altas habilidades acabam mascarando sinais de autismo. E aí fica mais difícil fazer o diagnóstico de autismo. Então são questões que quando a gente fala de existência humana, pode comportar qualquer existência. E aí tem coisas mais difíceis, coisas mais fáceis de identificar. Às vezes a pessoa, aquele autista clássico, que o profissional experiente consegue identificar muito fácil, mas como tem muitas outras questões envolvidas, às vezes é mais difícil. E para isso que precisa do profissional experiente, que entenda muito disso, para saber fazer as perguntas corretas para os pais, para as mães ou para a pessoa. Então esse profissional que te avaliou, às vezes se eu chegasse só e falasse assim: mas você tinha dificuldade de comunicação quando eu era criança? Você fala: não, falei muito cedo, escrevi muito cedo, sabia o que era volúpia muito cedo. Aí fala: não tem dificuldade de comunicação, então não é autista. Mas ele soube entender que às vezes a falta de um contato visual é dificuldade de comunicação, não verbal. Que essa dificuldade que você tem de chegar com uma pessoa que você não conhece e pedir um lanche no McDonald's é uma dificuldade de comunicação, que olhando para você só, eu não vou saber identificar. Ou se eu não fizer a pergunta correta, não souber fazer esse rastreio correto, nem a família vai saber identificar. Se eu só chegar para a família, que chega com uma criança de 5, 6 anos, e falar assim: seu filho tem a dificuldade de atenção compartilhada. A atenção compartilhada é uma questão muito importante no autismo. As pessoas autistas têm dificuldade de atenção compartilhada. Aí vai falar assim: não, meu filho nunca teve. Daí fala: tá, mas quando eu apontava para um brinquedo, fala assim: filho, pega aquele brinquedo. Ele olhava para o brinquedo ou olhava para o teu dedo? Fala: não, ele olhava para o meu dedo, ele não entendia que era para olhar para o brinquedo. Então isso é dificuldade de atenção compartilhada. Então precisa desse olhar profissional, técnico, para saber direcionar. Porque se você só perguntar para a família se ocorre, o Breno, meu filho, quando eu fui na psicóloga com ele nas primeiras avaliações, ela falou assim: ele brinca com as outras crianças no recreio, na escola? Eu falei: brinca, sempre brincou. Você brinca, Breno? Brinca. Ele fala: mas como é que é a brincadeira? Ele falou assim: eu pego a bola e chuto bem longe para todo mundo sair de perto de mim. Quer dizer, ele não brincava e não socializava, mas o profissional teve que saber direcionar essa pergunta, porque só pergunta: ele brinca? Brinca. Então essas questões são complicadas mesmo, Dai. A gente tem que saber identificar o que é uma coisa, o que é outra, ou o que é tudo às vezes. Tem 2 coisas juntas, 3 coisas juntas, e você tem que saber identificar os sinais, porque uma coisa não exclui a outra. Antigamente se falava assim: se é TDAH não pode ser autista, se tem esse transtorno não pode ter esse. Hoje a gente já sabe que não é assim que funciona a existência. A pessoa pode ser muitas coisas e ainda assim é possível identificar cada coisa ali no seu lugar, mas é complicado. Agora, você falou sobre a dificuldade de comunicação, né? Eu queria saber, assim, como eu, né, que não tenho diagnóstico de autismo, né, que a princípio sou uma pessoa neurotípica, né, que você usou esse termo na palestra, achei muito interessante. E como que eu faço para entender melhor o autismo, a pessoa com o TEA, né? Como que eu faço para me comunicar, para que eu sei que nós, né, pessoas neurotípicas, como que a gente faz para entender que a pessoa ela tem dificuldade da comunicação, às vezes, né, de olhar o olho no olho, tem um pouco de dificuldade de socializar, como que a gente recepciona, como que a gente acolhe, tem uma forma adequada assim para a gente acolher essas pessoas? Muito legal essa tua pergunta, Daito. Veja, quando eu falo em comunicação, eu me comunicar com você, comunicação envolve você se comunicar comigo também. Então eu jogar a culpa só na pessoa autista, quer dizer, eu tenho dificuldade de comunicação, logo as pessoas também têm dificuldade de comunicar comigo.
Sim. A minha comunicação é diferente. As pessoas autistas às vezes precisam de uma comunicação mais direta. Não pode envolver muitas metáforas, não pode envolver figuras de linguagem que ela não vai entender. Às vezes você não pode dar muitas opções para a pessoa autista. Eu chegar e falar assim, no McDonald's, você quer sorvete de baunilha, quer sorvete misto, quer sorvete de chocolate. E às vezes o cérebro da pessoa demora a fazer esse processamento e ela vai ter dificuldade em responder. Agora se eu perguntar, você quer sorvete? Ela vai falar sim ou não. Quer sorvete? Sim. Quer sorvete de baunilha? Não. Quer o misto? Não. Quer de chocolate? Sim. Fica mais fácil. Então essa comunicação mais direta propicia. E é legal você fazer essa pergunta, porque assim, como que eu posso me comunicar? Porque é bem isso, o autista ele passa a vida tentando aprender a se comunicar com as pessoas típicas. As pessoas típicas também podiam dar essa andada para metade do caminho para também aprender a se comunicar com as pessoas autistas. Então é legal essa tua pergunta, porque, de novo, o autismo tem as particularidades. Porque se eu falar assim, o Daito está conversando comigo e não está me olhando no olho. Ninguém vai falar isso de você porque sabe que você é uma pessoa cega. Está vendo que você é uma pessoa cega e não vai te julgar. E por que eu julgo o autista porque ele não está olhando no olho? Você entende que fica implícito e as pessoas julgam. Fala assim, o Fábio não é sincero porque ele não olha no meu olho quando está falando comigo. Ou a pessoa está conversando comigo e nem olha no meu olho. Quer dizer, as pessoas julgam e também faz parte do funcionamento da pessoa. Então você não vai olhar no olho de alguém para conversar porque o teu funcionamento é dessa maneira. Eu não vou olhar no olho porque o meu funcionamento é dessa maneira. Mas as pessoas acabam julgando. Então isso é legal. Você diz, como que eu posso me comunicar com você de maneira mais assertiva? Essa pergunta é muito respeitosa, porque você não espera só que eu, pessoa autista, saiba me comunicar com a pessoa típica. Você se preocupou assim, como que eu, pessoa típica, posso me comunicar com a pessoa autista? E isso é acessibilidade atitudinal. Acessibilidade não é só prédio, não é só rampa, não é só arquitetura. Acessibilidade é eu ser uma pessoa acessível, ter uma atitude acessível, perguntar para outra, como é que eu faço para a gente se comunicar melhor, como é que eu faço para te ajudar? Você que é cego deve passar muito por isso, as pessoas querem te conduzir e pegar em você e sair puxando. Sim. Não é? Isso, se eu perguntar para você, Daito, posso te ajudar? Posso, mas como é que eu te ajudo? Aí você fala, não, só dá o braço que eu seguro o teu braço. Aí você me falou, eu não preciso saber tudo, mas você me falou como é que eu vou ser acessível. Agora, se eu só pegar e te puxando, é que nem eu querer me comunicar com a pessoa autista, mas eu que decido como é que comunico. Então essa pergunta por si só, a gente podia passar horas falando aqui, você pode fazer assim, você pode fazer desse outro jeito, você pode ser mais direto, você pode não fazer piadinha, que às vezes não vai entender, você pode não exigir o contato visual. Eu podia passar horas falando, mas o importante é você ter essa atitude que você teve com qualquer pessoa. Como é que eu falo de uma maneira que você entenda? E às vezes a maneira que eu vou entender é diferente da outra, mas ao ponto de você se colocar nessa situação de querer entender como é que você facilita essa comunicação, isso é acessibilidade, esse é o mais importante. Que legal, é muito fácil conversar com o Fábio, ele tem muito a nos ensinar. Verdade. Só que foi falado tanto de McDonald's aqui que eu já tô até com fome. McDonald's, se quiser mandar um lanche para nós aí, paga nós. Pelo patrocínio, né? Pela divulgação aqui. Então, caminhando mais para a parte do fim, gostaria que você falasse sobre os principais projetos assim da Onda, né? E como que os nossos telespectadores fazem para conhecer, para apoiar a Onda, os projetos de vocês. Ótimo, então nós temos um site www.ondaautismos.com.br, lá tem nossos projetos. Nós temos projetos na área educacional, hoje talvez seja o maior projeto de formação continuada em relação ao autismo no Brasil. Nós estamos chegando a quase 50 mil profissionais de educação formados, certificados pela universidade. É Onda Autismos. Autismos, isso. É certificado pela Uniaselv, que é a nossa parceira. Nós temos projetos na área do mercado de trabalho, como eu disse. Nós estamos criando um projeto agora na área de saúde, que é para atendimento de pessoas autistas também. Mas não é o atendimento de fazer terapia para o autista. É atendimento no sentido, a pessoa autista, ela tem dor de barriga, vai para o hospital, ela precisa fazer exame, vai para o hospital coletar um sangue, coletar qualquer outro exame. Ela quebra um braço e precisa ir lá no hospital fazer uma cirurgia. E os profissionais não sabem como atender essa pessoa. Então a gente não vai ensinar terapia, a gente vai ensinar como atender essa pessoa respeitando as características de hipersensibilidade, de comunicação na área de saúde também. Temos um projeto grande que é o projeto Empresa Amiga da Pessoa Autista, onde a gente faz capacitação dentro das empresas para atendimento da comunidade do autismo, das pessoas, dos familiares. E tudo isso vocês podem conferir no nosso site ou no nosso Instagram, @OndaAutismos. Lá a gente tem muito material gratuito também, e-books gratuitos que a gente publica na questão da área de saúde, do mercado de trabalho, do acolhimento às mães.
Então vocês podem baixar tudo gratuitamente lá também. E além dos nossos blogs, nossos textos que a gente publica, e a gente sempre está colocando em dia vocês com nossos projetos. Nós temos eventos que nós fazemos de conscientização, de informação do autismo. Então tudo isso você pode encontrar no nosso site, no nosso Instagram, e qualquer dúvida que tenham, pode mandar para a gente lá no direct, que a gente responde e consegue ajudar as pessoas nesse sentido, de levar informação, levar inclusão para a sociedade como um todo, furar nossa bolha. Se eu falar só de autismo, se eu falar de autismo só para as pessoas autistas, os pais e mães de autista, é importante, mas eu não estou furando a bolha. Então quando eu venho no podcast aqui do Cidade Mais, estou falando para um público amplo, com outras pessoas, com outras deficiências e para a população em geral, isso é de um ganho tremendo. E por isso que eu agradeço de novo vocês pelo convite e fico muito feliz de ter tido essa conversa com vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. E para fechar, você teria assim algum livro, algum filme para indicar para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, né, para que possam entender melhor o autismo? É claro, né, não é com filme, com livro que você vai aprender tudo, né? Nem convivendo com os autistas a gente vai conseguir saber tudo sobre o autismo, mas assim para que o pessoal possa ter assim um contato com esse mundo. Sim, tem muitos livros legais. Tem um livro chamado A Outra Sintonia, que pega um apanhado histórico do autismo aí, que é muito completo. Tem um filme, Mary e Max, que eu gosto muito, uma animação em stop motion, que fala um pouco sobre o autismo nível 1 de suporte, é muito legal. Tem o filme da Temple Grandin, que chama Temple, que é a história de uma mulher que hoje ela é muito famosa na área do autismo, que ela revolucionou a área de estudo dela, a zootecnia, e também a área do autismo. Quando ela falou de autismo, numa época era muito difícil de falar, hoje ela está com mais de 70 anos. Então esses materiais já dá para você ter um início. Além de séries que a gente tem na Netflix, né, que é o Atypical, que é uma série que mostra um pouco a vivência de um jovem autista, que é legal para os jovens. Então vocês podem procurar, hoje tem bastante material. Você falou da Advogada Extraordinária. Sim. Tem o Good Doctor, que são personagens bem estereotipados, mas que acabam trazendo essa realidade para o mundo, para o pop, né, para o cultural, assim, que acaba difundindo um pouco, e é importante também. E lá vocês vão poder ver muitas coisas bacanas, muitas coisas que são exageradas, como é assim nos filmes mesmo. Mas eu acho que dá para ter uma base legal ali. E qualquer coisa, entre em contato com a gente da Onda Autismos, converse com as próprias pessoas autistas, que vão se surpreender, ver que nem sempre é aquele estereótipo que vocês imaginavam, que às vezes pode ser algo muito diferente, inclusive, do que vocês pensavam. Ótimo. Eu tenho só mais uma recomendação também, inclusive já aproveitando, né, que a gente está falando de recomendações. Eu acho que eu até mencionei esse canal do YouTube anteriormente, que é o Special Books by Special Kids. Eu vi aqui no... você procurou? Agora eu procurei, estava procurando. E tem um livro muito legal para as mulheres autistas, que chama A Diferença Invisível. É um livro também em forma de quadrinhos, para as mulheres que têm muito mais dificuldade de diagnóstico do que os homens. Hoje a gente está descobrindo com pesquisas novas que muitas mulheres passaram batidas porque às vezes a gente não sabia como diagnosticar as mulheres. Então hoje está mudando um pouco esse prospecto aí do diagnóstico, dessa diferença de mais homens autistas do que mulheres. E esse livro A Diferença Invisível é muito legal para as mulheres, para as jovens, que conseguem se reconhecer nessa história e talvez entender um pouco mais por esse aspecto de uma mulher autista. Então é muito legal esse livro também. Só terminando, esse canal, ele é de um educador, né, uma pessoa só que faz tudo, e basicamente é aquilo que eu falei, né, que ele vai entrevistando pessoas com deficiência e pessoas com histórias de vida marcantes, e ele, eu não sei se ele transforma isso em livros, eu só conheço o canal, mas pelo nome deve ser, né, Special Books by Special Kids. Principalmente para quem sabe inglês e está assistindo, pesquisa e assiste algum vídeo. Tem vários das mais diversas, dos mais diversos tipos de deficiência possíveis, assim, tem tudo nesse canal. E se eu não me engano, toda semana ele lança um vídeo novo, então para quem sabe inglês consegue aproveitar melhor. Tem legenda, né, para quem não sabe, mas quem sabe inglês eu sinto que aproveitaria melhor. Então é isso, muito obrigado por ter vindo. Valeu, pessoal, obrigado. Agradecemos muito. Obrigado, Fábio. E esse foi mais um episódio da Cidade Pode Mais. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, que em breve teremos novidades. Só uma coisa, o Fábio mencionou o filho dele, o Breno, ele tá aí atrás, dá um exemplo. Obrigado, Fábio, nosso diretor. Tá lá monitorando as câmeras, né? Trabalho importantíssimo aqui. Nossa, eu tô com muito medo de sair parar de gravar, nada que a gente tá com 54 minutos, só com 2 celulares, né? Armazenamento vai chorar daqui a pouco. Valeu, galera, até mais. Obrigado, Fábio. Tchau.